Era fim de tarde. A luz alaranjada batia nas paredes simples da viela, enquanto o pequeno Isaac, de 13 anos, encostava no portão de casa com um saquinho de pão na mão. Tinha acabado de voltar da padaria e esperava a mãe, que tinha ido buscar uma encomenda na vizinha. Estava de chinelo, bermuda larga e uma camiseta manchada de tinta, resultado das brincadeiras do dia anterior. Ele cantarolava baixinho, distraído. Não havia pressa, não havia medo. Até que a paz da rua foi rasgada por uma viatura que subiu a ladeira com sirene desligada, mas faróis acesos. 2 policiais desceram rapidamente com expressão séria, como se tivessem encontrado o alvo, e apontaram direto para ele. Você, encosta na parede agora. Isaac arregalou os olhos, sem entender. Mas eu só tô esperando a minha mãe. A frase mal saiu da boca. Um dos policiais já revistava seus bolsos. O outro pegava o celular da mão dele. Vizinhos começaram a sair nos portões. Uns filmavam, outros murmuravam, e a cena que se formava ali era a de um menino negro, franzino, com cara de confuso e assustado, sendo tratado como suspeito sem motivo, sem perguntas, sem explicações. Era só mais um dia normal. Mas, para Isaac, seria o começo de tudo que mudaria a vida dele e de toda a comunidade. O barulho da viatura parando em frente à casa de Isaac chamou a atenção de quem estava por perto. As portas de madeira começaram a se abrir devagar. Gente da vizinhança foi se aproximando, em silêncio, sem se meter, mas com o celular na mão. Um homem mais velho saiu com a cadeira de plástico ainda na mão. Olhou com a testa franzida. Uma moça do portão de cima pegou o telefone e começou a gravar. Todos conheciam o menino. Sabiam que ele não dava trabalho, que sempre estava com a mãe, que ia e voltava da escola com a mochila maior que o corpo. E ali estava ele, com as mãos na parede, assustado, sem entender nada, enquanto um dos policiais revirava sua mochila como se procurasse algo escondido. O outro, de cara fechada, olhava para os lados, como quem já sabia que estava sendo filmado, mas não se importava. Tá achando o quê? Que aqui é terra sem lei? Disse alto, enquanto jogava os cadernos no chão. Isaac não respondia. Só olhava para o saco de pão que tinha caído perto do pé, amassado, e segurava as lágrimas. Um senhor sussurrou. Esse menino não é vagabundo, não. Mas ninguém tinha coragem de intervir diretamente. A tensão era forte. A injustiça escancarada. E naquele momento, o que salvou não foram os gritos, foram as câmeras, os olhos de quem viu, porque tudo estava sendo registrado. E quem grava a verdade guarda uma prova que o mundo não pode negar. Ela voltava devagar pela rua com uma sacola, pequena na mão, e a cabeça cheia dos afazeres do dia. Não imaginava que, ao dobrar a esquina, seu mundo ia parar. Quando avistou a viatura, o coração apertou. Mas foi quando viu Isaac encostado na parede, de braços erguidos e olhar perdido, que as pernas quase falharam. Correu sem pensar, com a sacola ainda balançando no braço. O que está acontecendo aqui? Esse é meu filho! Gritou ofegante. O policial olhou para ela com desconfiança e respondeu com frieza. Recebemos denúncia. Ele estava rondando, com atitude suspeita. Ela arregalou os olhos. Atitude suspeita? Ele estava esperando por mim na porta de casa. Olha o pão caído aí! Olha a mochila da escola! A voz tremia, mas o tom era firme. Isaac virou o rosto, envergonhado, com os olhos marejados. A mãe se colocou entre ele e os policiais. Não gritou, não se exaltou, mas seu olhar dizia tudo. Era dor, era revolta. Era cansaço de uma vida inteira sendo vigiada, desconfiada, testada. Ela pegou os cadernos jogados no chão, segurou o braço do filho e o puxou para perto. Se vocês querem saber quem ele é, perguntem para mim. Eu pari, eu crio, eu sei. Agora soltem ele. O silêncio tomou conta da rua. Ninguém disse nada, mas todo mundo sentia o que estava acontecendo ali. Aquela mulher, sozinha, na frente de 2 homens fardados, era maior que qualquer farda. Era a mãe,
E uma mãe de favela, quando vê o filho sendo humilhado, vira muralha. Naquele momento, ela não precisava de advogado, só da verdade. E a verdade estava do lado dela e de dezenas de vizinhos que não paravam de filmar. Enquanto a mãe de Isaac discutia com os policiais, uma vizinha do outro lado da rua não parava de gravar. Era a Dona Sônia, aposentada, conhecida por todos por cuidar das plantas e saber de tudo do bairro. Com o celular firme na mão, ela filmava desde o momento em que a viatura parou. A imagem não era tremida, nem cortada. Pegava cada segundo. O menino encostado na parede, o pão caído no chão, os cadernos sendo jogados, a chegada da mãe, o olhar de desespero dela, o silêncio da rua. Era como se o celular fosse a única arma possível diante daquela injustiça. Quando os policiais perceberam que estavam sendo filmados de vários lados, mudaram o tom. Um deles falou: tá bom, foi só um mal-entendido. Mas era tarde demais. A mãe de Isaac olhou para todos à volta e disse: filma mesmo, não apaga não, porque se não tivesse isso aqui, ninguém ia acreditar. Isaac, ainda tremendo, abraçou a mãe forte. E aquele momento em que ele se encolhia nos braços dela, com os olhos marejados e o rosto suado, ficou marcado, porque ali, mesmo diante da humilhação, nascia a semente da justiça. A vizinha parou a gravação, olhou para os outros e falou: a gente vai postar, vai mandar para todo mundo. Isso não vai ficar assim. E assim começou. O vídeo saiu do beco e ganhou o bairro. Depois ganhou a cidade. E em pouco tempo, ninguém mais conseguiria fingir que aquilo não aconteceu, porque a câmera não mente. E quando a verdade é gravada, ela não pode ser apagada. Naquela mesma noite, o vídeo já circulava em todos os grupos do bairro. Primeiro, entre os vizinhos mais próximos. Depois, alguém mandou para um grupo de mães da escola. Outra pessoa mandou para um sobrinho que morava em outro estado. Em menos de 24 horas, já tinha gente comentando em redes sociais perguntando: quem é esse menino? Onde foi isso? Cadê os responsáveis por essa abordagem? O rosto de Isaac não aparecia direito, mas o que mais impressionava era o contexto. O pão no chão, a mochila aberta, a mãe desesperada, os policiais desconfiados. O vídeo ganhou legendas, cortes, filtros. Tinha gente revoltada, gente emocionada, gente dizendo: isso podia ter acontecido com meu filho. E podia mesmo, porque não era só sobre Isaac, era sobre muitos. Era sobre meninos pretos confundidos com criminosos por estarem simplesmente existindo. Os comentários vinham de toda parte. Esse menino podia ser meu irmão. Sou mãe e chorei vendo isso. O Brasil precisa ver isso. A gravação passou de mão em mão como uma faísca num palheiro seco. E quando chegou na página de uma influenciadora que falava sobre direitos humanos, tudo explodiu. O vídeo viralizou. Passou de 100 mil visualizações em poucas horas. Depois, meio milhão. Depois, 1 milhão. Cada curtida era um grito abafado ganhando voz. Cada compartilhamento era uma forma de dizer: a gente não vai mais aceitar calado. Isaac, sem entender muito, via a mãe receber ligações, mensagens, abraços. Pessoas batiam no portão para oferecer apoio, comida, conselhos. E embora o trauma ainda estivesse recente, algo começava a mudar. Pela primeira vez, o menino percebeu que sua dor tinha despertado o mundo e que sua história não seria esquecida tão fácil, porque às vezes basta uma imagem para escancarar uma verdade que estava escondida há séculos. E aquele vídeo, simples, gravado com um celular qualquer, tinha se transformado numa corrente poderosa de justiça. Na manhã seguinte, antes mesmo do sinal tocar, a diretora da escola de Isaac já estava de pé em frente ao portão, com o celular na mão e o rosto sério. Ela havia recebido o vídeo através de um grupo de pais e passou a noite sem dormir. Era uma mulher firme, mas justa, e conhecia Isaac desde o primeiro ano. Sempre foi um menino calado, respeitoso,
que mesmo nas dificuldades entregava os trabalhos. Ajudava os colegas e nunca havia dado qualquer problema. Aquela cena da abordagem, que viralizava nas redes, não combinava com o aluno que ela conhecia. E aquilo doía. Não só como profissional, mas como ser humano. Assim que a mãe de Isaac chegou com ele pela mão, os olhos ainda baixos e os passos arrastados, a diretora se aproximou com delicadeza, sem alarde, e os levou até a sala dela. Pediu para sentarem, ofereceu água, e pela primeira vez, Isaac sentiu que alguém ali fora de casa queria escutar, não julgar. A diretora olhou nos olhos da mãe e disse: "Vocês não estão sozinhos. O que aconteceu foi grave, mas nós vamos agir. Essa escola é uma extensão da comunidade, e não podemos nos calar." Com o consentimento da família, ela redigiu uma nota pública. Era simples, direta e cheia de empatia. Falava sobre respeito, igualdade, o direito das crianças de viverem sem medo. A nota foi publicada nas redes da escola e se espalhou quase tão rápido quanto o vídeo. Professores comentaram. Outras mães compartilharam. Até ex-alunos escreveram mensagens de apoio. Isaac, que até então só queria esquecer o que tinha acontecido, começou a perceber que sua voz ecoava em lugares que ele nunca imaginou. E, mais do que isso, ele sentia que ali, na sala da diretora, havia algo que ele não esperava encontrar naquele momento: acolhimento. Porque num mundo que tantas vezes o rejeitou por causa da cor da pele, daquela vez ele foi abraçado. E esse abraço, mesmo silencioso, começou a costurar os primeiros pontos da sua autoestima ferida. Do nada, começaram a chegar mensagens de jornalistas. Primeiro um portal pequeno da comunidade, depois uma rádio local. Em pouco tempo, grandes veículos já estavam batendo na porta de Isaac. Queriam entrevista, queriam ouvir a mãe, queriam entender como um menino que só esperava a mãe com um saco de pão na mão virou suspeito na calçada de casa. A mãe hesitou. Não era de se expor. Tinha medo de represálias, receio de falar errado, de ser julgada. Mas aí lembrou do que ouviu da diretora. O silêncio nunca protegeu ninguém. Então ela topou. Sentou na sala da casa simples, com um sofá encapado e ventilador girando no canto, e contou tudo. Contou que cria o filho sozinha desde os 3 anos, que ele é estudioso, respeitador, que ela lava roupa pra fora, faz faxina, vira à noite às vezes só pra pagar o lanche dele da escola. E que naquele dia, o menino só tinha ido comprar pão. Só isso. O repórter, que começou com anotações frias, aos poucos foi se emocionando. Isaac, ao lado da mãe, ouvia tudo em silêncio. Mas os olhos diziam que ele estava ali, presente. Era como se, pela primeira vez, ele se visse num lugar de importância, sendo ouvido de verdade. Quando a matéria saiu, com o título "Menino é abordado injustamente na porta de casa e comove o país", tudo mudou. O vídeo, que já era viral, virou manchete. Os comentários explodiram. Milhares de pessoas começaram a seguir o perfil da mãe. Mensagens de apoio vieram de todo canto do Brasil. Gente dizendo: "Me perdoa por já ter julgado alguém como você." Outros dizendo: "Obrigado por não ter se calado." E no meio disso tudo, Isaac começava a entender que sua dor, por mais injusta que fosse, tinha acordado consciências. E isso ninguém mais podia apagar. Depois que a história de Isaac foi contada em rede nacional, algo inesperado começou a acontecer. Nos comentários da matéria, nas mensagens enviadas para a mãe dele, nas postagens das redes sociais, dezenas de outras mulheres começaram a surgir. Mães, mulheres simples, da periferia, da roça, das comunidades, cada uma com uma história, cada uma com uma dor parecida. Meu filho também já foi parado só por estar voltando da escola com a farda suada. O policial revistou a mochila do meu menino porque ele estava com boné e chinelo. O meu chorou a noite inteira e nunca mais quis sair sozinho. E assim, uma a uma, foram se abrindo. Relatos que antes ficavam guardados, presos no medo e na vergonha, agora ganhavam espaço. A mãe de Isaac lia tudo.
E por mais que doesse saber que não estavam sozinhos, isso também dava força. Ela passou a responder, consolar, acolher. Já não era mais uma vítima isolada. Era parte de algo maior. Um grupo de mães da própria escola organizou uma reunião com a direção. Pediram mais segurança, mais escuta, mais ações de combate ao preconceito. Uma delas disse: "A história do Isaac abriu nossos olhos. E agora, a gente vai abrir a boca." A coragem de uma mãe inspirou dezenas de outras. E o que antes era apenas dor se transformava dia após dia em movimento. Isaac, mesmo calado, via tudo e sentia um orgulho novo nascendo no peito. Porque mesmo sem querer, ele e sua mãe tinham iniciado uma revolução, com pão na mão, mochila nas costas e a verdade no coração. 3 dias depois da matéria no jornal, a campainha da casa tocou. Era cedo. O sol ainda nem tinha esquentado a rua direito. A mãe de Isaac, desconfiada, abriu o portão devagar. Do lado de fora, 2 homens de farda. Eram os mesmos policiais. Mas dessa vez, sem arrogância, sem olhar torto, sem mão na cintura. Um deles segurava o boné nas mãos. O outro nem conseguia encarar direito. A mãe de Isaac apertou o coração. Pensou em fechar o portão na hora, mas ficou ali, firme. Foi quando um deles respirou fundo e disse: "Viemos pedir desculpas." Não era ensaiado. Não tinha câmera, nem imprensa, nem testemunha. Era só eles ali, frente a frente com a verdade. A gente errou. Agiu pelo impulso. Julgou pela aparência. E entendemos agora o que isso causou. Desculpa ao seu filho. E desculpa à senhora. A mãe engoliu seco. Não era fácil ouvir aquilo. Não apagava o trauma. Mas naquele instante, ela não pensava só no filho. Pensava em todas as mães que nunca ouviram um pedido de desculpas. Em todos os filhos que nunca tiveram a chance de provar que estavam certos. E foi com a voz embargada, mas firme, que ela respondeu: "O que vocês fizeram não tem volta, mas reconhecer o erro já é um começo." Isaac, que escutava tudo, atrás da cortina da sala, não disse nada, mas quando os homens foram embora, ele saiu, sentou no colo da mãe e sussurrou baixinho: "Eles não vão me parar de novo, né, mãe?" E ela, com os olhos marejados, disse: "Não, meu filho. Agora o mundo inteiro tá te vendo." Na semana seguinte, o telefone tocou em plena hora do almoço. A mãe de Isaac estava estendendo roupa no varal quando o menino atendeu e correu para chamá-la. "É da prefeitura, mãe!" Ela enxugou as mãos na camiseta e pegou o telefone com receio. Do outro lado, uma voz educada, respeitosa. "Boa tarde, dona Elza. Aqui é da Secretaria de Educação. Vimos a história do seu filho e gostaríamos de convidá-los para uma reunião especial." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, tentando entender o que significava aquilo. O convite era para participarem de uma roda de conversa com outras famílias, professores e representantes da segurança pública. Queriam ouvir dela, da dor, do trauma, mas também da força. E mais, queriam que Isaac fosse, se quisesse, para dizer o que sentiu. O coração da mãe apertou. Não sabia se era certo expor mais o menino. Mas quando contou a ele, a resposta veio rápida, quase madura. "Se eu falar, talvez eles parem de fazer isso com os outros, né, mãe?" Ela assentiu. E pela primeira vez, sentiu o orgulho daquele menino não só por ser seu filho, mas por ser uma voz, uma semente, um começo. O convite não era só um gesto político. Era um sinal, um reconhecimento. Uma porta se abrindo onde antes só havia muro. E dessa vez, eles iam entrar de cabeça erguida. A sala era grande, com cadeiras em círculo e uma mesa de água no canto. Gente de terno, professores, algumas mães da comunidade e ali, no meio, Isaac e sua mãe. Ele de camiseta simples e olhar atento. Ela com o cabelo preso e a força de quem carrega o mundo nas costas. Quando chamaram o nome deles para falar, o silêncio tomou conta. Todos esperavam um discurso.
talvez uma bronca ou algo ensaiado. Mas o que ouviram foi verdade pura. A mãe de Isaac começou com a voz tremendo, mas aos poucos foi encontrando firmeza nas próprias palavras. Contou sobre o dia da abordagem, sobre o saco de pão no chão, sobre o medo estampado no rosto do filho. Contou como foi ver o menino duvidar do próprio valor. E então, com os olhos marejados, olhou para todos ali e disse: "A gente não quer privilégio. A gente só quer andar na rua sem medo. Só isso." Depois foi a vez de Isaac. Ele levantou devagar, segurando nas mãos da mãe, e com a simplicidade de quem só queria ser criança, disse: "Eu só queria voltar para casa e comer pão com manteiga, mas me olharam como se eu fosse um ladrão. E isso eu não vou esquecer nunca." A sala ficou em silêncio. Um silêncio pesado, real, que fez até o secretário de segurança abaixar a cabeça. Naquela hora, muita coisa mudou. A reunião terminou com um compromisso: treinamentos nas escolas, palestras sobre preconceito, ações reais. Mas mais do que isso, terminou com todos aplaudindo. Não de pé, não por educação, mas com respeito. Isaac saiu dali diferente. Sabia que ainda teria que lutar muito, mas agora ele entendia que sua voz tinha valor. E quando ele olhou para mãe e viu o orgulho nos olhos dela, teve certeza. Aquela reunião não tinha mudado só o sistema, tinha mudado ele também. Na segunda-feira, quando Isaac chegou na escola, algo estava diferente. Os olhares, que antes passavam por ele como se fosse invisível, agora o enxergavam. A diretora veio até o portão e o recebeu com um abraço apertado, daqueles que a gente sente no coração. "Bem-vindo, Isaac. Que bom te ver aqui." Os colegas, antes distantes, se aproximaram devagar, curiosos, alguns até com vergonha no rosto. Um deles disse baixinho: "Vi você na televisão. Você foi muito corajoso." A professora mudou o tom. Chamou todos para uma conversa na sala. Falou de respeito, de empatia, de como julgamentos ferem mais que palavras. E Isaac, pela primeira vez, sentiu que aquele espaço era mesmo para ele. Os cartazes nas paredes agora falavam de igualdade. Uma roda de leitura com livros sobre heróis negros foi colocada no corredor. Na sala dos professores, a mãe de Isaac foi chamada para falar sobre sua visão como mãe solo da periferia. Todos escutaram, sem interromper, sem corrigir suas palavras. Pela primeira vez, ela se sentiu valorizada. E Isaac, ele só observava, quieto, mas com os olhos mais vivos, porque agora sabia que, mesmo que a dor ainda morasse ali dentro, ele tinha plantado alguma coisa boa naquele chão. E como a mãe dele dizia, o que é plantado com verdade sempre floresce. Depois de tudo o que aconteceu, a história de Isaac começou a se espalhar como vento entre as vielas da comunidade. Na padaria, no ponto de ônibus, no salão da Dona Rita, todo mundo comentava, mas não era fofoca, era admiração. "Você viu o menino do saco de pão? Deu entrevista até na TV." As crianças passaram a olhar para ele como quem olha um herói de verdade. Mas Isaac continuava o mesmo menino que jogava bola descalço na rua e pedia pão fiado para a mãe quando ela esquecia o trocado. A diferença agora era o respeito. Até os vizinhos mais calados começaram a mudar o jeito de olhar. E com o tempo, outros meninos e meninas começaram a contar suas histórias também. Um garoto disse que teve o boné arrancado por um guarda no ônibus. Uma menina contou que já foi seguida por um segurança no mercado mesmo com a mochila vazia. A história de Isaac virou um espelho. Mostrou para eles que não estavam sozinhos. E que falar também é lutar. A mãe dele, que antes vivia calada com medo de incomodar, agora ajudava outras mães a escrever cartas, fazer denúncias, entender seus direitos. Uma pequena semente tinha sido plantada. E embora ninguém soubesse o tamanho da árvore que ia nascer ali, naquela vizinhança, já dava para sentir a sombra da mudança chegando. No fim de uma tarde silenciosa, Isaac chegou da escola mais pensativo que o normal.
Sentou no sofá, largou a mochila ao lado e ficou olhando para o teto enquanto a mãe preparava o arroz na panela. Ela percebeu o silêncio dele e perguntou: "Tá tudo bem, meu filho?" Ele apenas sorriu de canto e respondeu: "Hoje o professor me chamou na frente da sala e me deu um livro." Era um livro simples, capa dura, com o nome Heróis Reais. Dentro, na primeira página, uma dedicatória escrita à mão. Para Isaac, que nos ensinou que coragem não tem idade. Obrigado por falar quando muitos se calam. Ele segurava aquele livro como se fosse ouro. Não por ser caro nem raro, mas porque ali, naquela capa, ele sentiu que sua história tinha valido a pena. A mãe se aproximou, abraçou o filho e disse baixinho: "Você já é meu herói faz tempo." E naquele momento, sem festa, sem balão, sem presente com laço, Isaac recebeu o que mais precisava: reconhecimento. Porque nem todo presente vem em caixa. Alguns vêm em forma de respeito, de palavra escrita, de abraço apertado. E isso, ninguém mais podia tirar dele. O livro que Isaac recebeu não ficou guardado numa gaveta. Naquela noite, ele dormiu com ele abraçado, como se estivesse protegendo algo valioso. E estava mesmo. Na semana seguinte, o professor pediu para que cada aluno levasse algo importante para compartilhar com a turma. Enquanto uns levaram brinquedos, outros desenhos, Isaac ficou em silêncio. Quando chegou sua vez, ele apenas levantou com o livro nas mãos e leu em voz alta a dedicatória. A sala ficou em silêncio. Pela primeira vez, todos ali entenderam o peso daquela história. O professor enxugou os olhos. E no fundo da sala, um menino que sempre zombava de Isaac levantou a mão e disse: "Desculpa, eu não sabia." Aquele pedido não apagava o passado, mas mostrava que algo estava mudando. Dias depois, a diretora da escola pediu autorização para que a história de Isaac fosse contada em outras escolas do bairro. Cartazes foram feitos com a frase: "Antes de julgar, escute. Antes de acusar, pergunte." A história cruzou os muros da escola. Virou palestra, roda de conversa, até post em rede social de vereador. Mas o mais bonito foi ver Isaac se sentindo parte de tudo isso. Não como vítima, mas como voz. Uma voz pequena, de menino, mas que agora ecoava alto. Sua mãe, ao ver tudo aquilo, disse ao pastor da igreja: "Nunca pensei que um saco de pão no chão fosse virar semente para tanta mudança." E ele respondeu com sabedoria: "Às vezes Deus usa o que é pequeno para ensinar o que é grande. Antes da confusão, antes dos olhares tortos, antes da câmera mostrar a verdade." Isaac era só um menino da periferia que gostava de desenhar no caderno da escola e brincar de bola com os chinelos virados do avesso. Um menino que ajudava a mãe, lavando os pratos e que às vezes ia dormir com fome sem reclamar. Ele não entendia de leis, nem sabia o que era preconceito com nome bonito. Mas sentia. Sentia no olhar do motorista que fechava a porta do ônibus na cara deles. Sentia na atendente que falava com todo mundo sorrindo, menos com ele. Sentia quando sua roupa era motivo de piada, mesmo estando limpa e bem cuidada. Isaac cresceu aprendendo a andar devagar, falar baixo, não levantar a mão, não correr. Tudo para evitar ser confundido, acusado, punido. Como se viver com cuidado fosse o único jeito de sobreviver. Mas quando tudo aconteceu e ele viu sua história se espalhar, percebeu que aquela dor silenciosa não era só dele. Era de muitos, de crianças, de mães, de pais, de famílias inteiras. E entender isso foi como acender uma luz num quarto escuro. Ele passou a lembrar de quem era antes com mais ternura e olhar para quem era agora com mais força. Porque no fundo, Isaac nunca quis fama. Só queria viver sem medo. E agora, pela primeira vez, sentia que estava começando a conseguir. Isaac ainda tinha lembranças nítidas daquele momento em que foi encostado na parede com as mãos ao alto. O barulho do saco de pão caindo no chão, o grito da vizinha tentando intervir, o olhar duro dos policiais. Tudo ainda estava vivo dentro dele. Mas agora,
Com o tempo passando, ele começou a perceber que aquele medo que o paralisava se transformou em algo novo, uma força que ele não sabia que tinha. Passou a andar com a cabeça erguida, não mais tentando se esconder. Passou a responder presente na sala com firmeza, a levantar a mão nas discussões da aula de história e a dizer para a mãe, sem medo: "Hoje eu não quero me calar." O menino que antes atravessava a rua para evitar confusão, agora falava com segurança, porque entendia que sua história era escudo, era bandeira, era caminho para outros como ele. Até os vizinhos começaram a escutar mais quando ele falava. Um morador antigo do bairro comentou no armazém: "Esse garoto vai longe. Não porque é diferente, mas porque aprendeu cedo a diferença entre abaixar a cabeça e se levantar com dignidade." O medo não sumiu. Ainda morava ali, quieto, num cantinho do peito. Mas agora estava cercado por algo maior. A certeza de que sua vida importava, que sua voz tinha valor, que o menino acusado injustamente virou símbolo de coragem e que, às vezes, é justamente no dia mais escuro que nasce a luz mais forte. Isaac não virou celebridade, nem ganhou manchetes nos jornais, mas sua história atravessou o coração de quem conheceu. Gente simples, como ele, que viu ali um espelho da própria vida. Injustiças caladas, medos escondidos, batalhas diárias por dignidade. A escola nunca mais foi a mesma. Professores passaram a ouvir mais antes de apontar. Alunos começaram a se olhar com mais respeito, e nas rodas de conversa da comunidade, o nome dele virou exemplo. Isaac cresceu, mas manteve o mesmo brilho nos olhos. Um brilho de quem sabe de onde veio, mas também sabe para onde quer ir. Sua mãe, olhando uma antiga foto dele com o carrinho azul na mão, dizia sempre com orgulho: "Meu filho não mudou o mundo, mas mudou o nosso mundo. E isso já é grande demais." Essa história não termina aqui, porque enquanto houver alguém sendo julgado pela cor da pele, pela roupa que veste ou pelo lugar de onde vem, histórias como a de Isaac precisam ser contadas, para curar, para ensinar, para lembrar que o respeito é a base de tudo. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e deixe seu like para nos ajudar a continuar. E agora, conta aqui, nos comentários, de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos mandar um beijinho especial para você no próximo vídeo. Sua presença aqui faz toda a diferença.